o que faria se tropeçasse em algo que quebrasse a calma, mesmo décadas após a morte de uma figura monumental. Imagine por momentos a morte de Bruce Lee, um dos maiores artistas marciais que o mundo já conheceu. A sua morte repentina no auge da sua vida e carreira causou comoção em todo o mundo, deixando milhões de pessoas devastadas. Mas e se depois de mais de 50 anos de luto, uma descoberta sobre o seu local de descanso final viesse ao de cima, algo que ninguém esperava? Como é que isso mudaria a forma como vemos o seu legado? Bruce Lee, o ícone global, a lenda que transformou as artes marciais e o cinema, iniciou a sua viagem no coração da Chinatown de São Francisco. Nascido como Lee Jun-fan, que significa regressar de novo, é quase como se o seu nome pronunciasse a sua missão de vida. Regressar continuamente, desafiar limites e redefinir possibilidades. A sua viagem levou-o a Hong Kong, onde aprimorou a sua arte sob a orientação do lendário mestre de Wing Chun, Ip Man. As ruas de Hong Kong não eram apenas um cenário. Foram o campo de provas para as primeiras lições de Bruce sobre sobrevivência, perseverança e luta contra as adversidades. Apesar da sua educação privilegiada, Bruce viu-se constantemente envolvido em lutas de rua, o que o levou a procurar treino formal em artes marciais e, por sua vez, a desenvolver a sua própria filosofia. Com apenas 18 anos, Bruce Lee regressou aos Estados Unidos, onde os seus ensinamentos quebraram as barreiras raciais e culturais que eram tão predominantes no mundo das artes marciais da época. Abriu a sua primeira escola na Chinatown de Seattle, tornando as artes marciais acessíveis a todos, independentemente da origem. Os seus alunos como Jesse Glover, o seu primeiro aluno americano, e Linda Emery, que mais tarde se tornaria sua esposa, desempenharam papéis significativos na sua crescente influência. A partir daí, começou o caminho de Bruce para Hollywood. O seu papel inovador como Kato em The Green Hornet abriu as portas ao público americano. Mas Bruce não estava apenas atrás da fama. Pretendia criar filmes de artes marciais que captassem a verdadeira essência da arte, filmes que fossem além dos estereótipos de Hollywood. Os filmes de Bruce, como The Big Boss e Fist of Fury, tornaram-se grandes sucessos na Ásia, desafiando as normas e captando a imaginação do público. A sua filosofia, sintetizada pelo seu famoso ditado: absorva o que é útil, rejeite o que é inútil, acrescente o que é especificamente seu, repercutiu-se muito para além dos ecrãs, tornando-se um princípio orientador para os artistas marciais de todo o mundo. No entanto, quando Bruce estava a atingir o auge do seu sucesso global, a sua vida foi tragicamente interrompida. A 20 de julho de 1973, com apenas 32 anos, Bruce Lee faleceu inesperadamente em Hong Kong. A notícia da sua morte causou comoção em todo o mundo. Estava no auge da sua carreira, revolucionando tanto as artes marciais como o cinema. O que aconteceu nesse dia? Bruce desmaiou na casa da atriz Betty Ting Pei, com quem estava a discutir um guião. Apesar de ter sido levado de urgência para o hospital, foi declarado morto à chegada. A causa oficial da morte foi o edema cerebral, excesso de líquido no cérebro, mas esta explicação pouco contribuiu para acalmar os rumores e as teorias da conspiração. Alguns especularam crime ou uma reação alérgica aos analgésicos, enquanto outros não conseguiram deixar de pensar que o momento da sua morte era demasiado suspeito, considerando o seu potencial inexplorado e a sua crescente influência. Mulher de Bruce, Linda Lee, enfrentou uma decisão difícil ao escolher onde o sepultar. Embora Hong Kong tenha sido a cidade das suas maiores conquistas, ela escolheu Seattle, onde construíram a sua vida em conjunto. Esta decisão, embora profundamente pessoal, foi também controversa na época. Seattle representava o lugar onde Bruce encontrou o seu propósito, não apenas como artista marcial, mas como professor e filósofo. O seu túmulo no cemitério de Lakeview tornou-se um símbolo não só da sua morte precoce e trágica,
mas também do impacto duradouro que deixou nas artes marciais, no cinema e no progresso cultural. Os anos passaram e o legado de Bruce Lee continuou a inspirar milhões em todo o mundo. As suas filosofias transcendiam fronteiras. As suas palavras como "sê como a água" tornaram-se mantras para aqueles que procuram força e flexibilidade tanto nas artes marciais como na vida. Peregrinos de todo o mundo ainda visitam o seu túmulo, deixando flores e homenagens em homenagem ao homem que desafiou as expectativas e fez história. A sua vida e morte, ainda misteriosas, deixaram uma marca permanente no mundo. Mas, nos últimos anos, foi descoberto algo surpreendente. Algo que abalou a paz em torno do local de descanso de Bruce Lee e fez manchetes por um motivo totalmente inesperado. As contribuições de Bruce Lee para o mundo foram para além do seu papel como artista marcial e ator. Durante as décadas de 1960 e 1970, foi também um discreto revolucionário social. Numa era marcada pela tensão racial e pela agitação social, Bruce Lee usou a sua plataforma para desafiar o status quo. As suas escolas de artes marciais foram das primeiras a acolher estudantes de todas as raças, rompendo com a exclusividade tradicional que dominava a comunidade das artes marciais. A sua filosofia de rejeitar limites rígidos aplicava-se não só às lutas, mas também à sua abordagem das divisões culturais. Rejeitou papéis estereotipados em Hollywood, recusando-se a perpetuar as representações prejudiciais de homens asiáticos no cinema, mesmo que isso significasse recusar ofertas lucrativas. Em vez disso, lutou pela autenticidade e pela representatividade, abrindo caminho para as futuras gerações de atores. A influência de Bruce não se verificou apenas na indústria do entretenimento. Foi mentor de indivíduos de diversas origens raciais, incluindo notáveis artistas marciais afro-americanos. A sua amizade com a lenda do basquetebol Kareem Abdul-Jabbar, a quem treinou e mais tarde participou no Jogo da Morte, demonstrou o seu empenho em quebrar barreiras culturais. Bruce acreditava que as artes marciais eram uma linguagem universal que podia unir divisões, e a sua filosofia de treino era inovadora. Em vez de aderir a um estilo específico de artes marciais, Bruce defendia a adaptabilidade, enfatizando a eficiência e a praticidade. Esta abordagem foi revolucionária para a época, influenciando tanto os artistas marciais como os atletas em diversas disciplinas. Além da sua experiência em artes marciais, a abordagem de Bruce ao fitness e à filosofia estendeu-se para além do combate. Desenvolveu uma abordagem abrangente ao fitness, combinando artes marciais tradicionais com treino com pesos, corrida e exercícios cardiovasculares. Foi um dos pioneiros do treino cruzado, muito antes de se tornar uma prática padrão em desportos de combate e fitness em geral. Bruce Lee era mais do que um simples artista marcial. Era um verdadeiro estudioso. A sua biblioteca pessoal continha centenas de livros sobre artes marciais, filosofia, psicologia e anatomia humana, revelando as suas profundas buscas intelectuais e o seu desejo de autoaperfeiçoamento. No final, o túmulo de Bruce Lee, no cemitério Lakeview, serve tanto como local de descanso, como testemunho duradouro da sua incrível influência no mundo. É um lembrete do homem que desafiou as limitações do seu tempo e revolucionou tudo aquilo em que tocou: artes marciais, cinema, fitness e até o progresso social. A descoberta inesperada feita recentemente no seu túmulo apenas acrescenta mais uma camada ao seu já complexo e fascinante legado. As ondas de choque geradas por esta revelação são mais um lembrete do poder duradouro da vida e da morte de Bruce Lee e da influência que ele continua a ter nas gerações que se lhe seguiram.